gravar aqui. Está gravando, Rubens. Tá com você aí. Ok, ok. Bom, la verdad es que no estaba preparado, no revisé el currículum de Violeta pensando que María Teresa iba a presentar, mas entonces va a ser más subjetivo y más sentimental. La verdad, Essa é a no, melhor parte. na fundação do curso, como João pergunta, lembro das primeiras reuniões com Violeta, com Betty, com a Helene, e Afanassiev, enfim, Helene. y fomos creando ese curso, participando también, bueno, Analia, obviamente, también, en fin, y ahí Boldarini también participó del primer curso, en fin, tenemos varios cofundadores aquí que continúan participando, María Teresa Diniz, entonces fue una equipe así, realmente increíble. Y Violeta siempre tiene un papel fundamental no curso, tanto na formação, na diagramação, na concepção do curso, como depois nessas aulas que ela continuamente dá, ou eventualmente participando de bancas, este, é um dos pontos altos do curso, portanto, é um prazer que Violeta esteja aqui. Mas, além disso, Violeta teve uma participação importante na Prefeitura de São Paulo, no programa Mananciais, do qual seguramente vai falar agora, não? Uma legislação de avançada no Brasil, acho que no mundo também, e isso seguramente vai conversar também. E a cidade, de alguma maneira, se viu beneficiada dessa legislação. Tivemos mananciais agora, todo o trabalho que está fazendo, de alguma maneira, que sucedeu a Violeta, dá conta dessa inteligência, desse projeto, dessa legislação. E, além disso, por si for pouco, Violeta participa ativamente do CAU, da renovação do CAU, e é tão importante quanto quase para os egresados a própria universidade. Então, Violeta, é um prazer e o microfone está contigo. Queria dar boa noite a todos, muito, sempre assim, muito honrada com essa deferência de vocês para a gente estar junto outra vez, e queria cumprimentar aí os colegas que estão aqui conosco, os alunos, todos que estão interessados aí nessa, como eu estava falando com, com vocês dois, é uma conversa que a gente vai fazer aqui, para contar um pouco dessa nossa experiência dentro do poder público, né? Eu sou, como você falou, eu sou funcionária de carreira, sou arquiteta concursada, agora aposentada, mas trabalhei sempre na Prefeitura de São Paulo, e aí, então, a gente tem esse acúmulo de na verdade, o que eu estou falando é uma conversa para contar história, né? Então, nós estamos aqui para contar um pouco de história, sempre numa perspectiva muito do trabalho, sempre isso que sempre me estimulou muito e que muito me honrou, foi sempre estar cercada e fazendo parte de grupos e trabalho em equipe com maravilhosos profissionais. Então, isso faz toda a diferença e é um grande ganho que a gente tem, e até hoje a gente, então, ainda está, muitos de nós ainda juntos em outras experiências, vocês estavam falando até do próprio conselho, e nessas experiências acadêmicas, que a escola da cidade sempre na vanguarda, e a gente, então, fica muito honrado de participar. Mas vocês pediram que a gente falasse hoje sobre planejamento em habitação de interesse social na cidade de São Paulo, e em relação especificamente ao Plano Municipal de Habitação, né? Como é que a gente elaborou, em que condições. Então, vocês vão ver, assim, eu resgatei materiais daquele tempo, porque nós estamos falando de uma perspectiva de quase 15 anos atrás, quando a gente começou a elaborar, finalmente, para dar concretude ao Plano Municipal de Habitação, né? Na sua conformação, na sua concepção, porque depois tem toda uma saga para ser transformado em lei, né? Então,
eu queria começar hoje essa nossa conversa com uma notícia muito importante, que por isso que eu vou até fazer o contrário. Os primeiros slides eles vão estar justamente nessa boa notícia que se recebeu durante essa semana, que Beth França ela fez um post de uma legislação importante que foi promulgada essa semana que passou, no sentido da gente ter uma perspectiva mais abrangente, mais modernizada, menos burocrática para as aprovações e para o trabalho de elaboração dos projetos de habitação de interesse social na Prefeitura de São Paulo. Então, tem um decreto novo, é uma legislação nova, eu coloquei até o link, vale a pena fazer assim, um aprofundamento para poder entender esses conteúdos e fazer essas comparações, né, em relação aos ganhos que eu mesma ainda, porque está muito recente, mas passei os olhos e assim, a gente vê que é uma vitória. Beth estava muito satisfeita com essa promulgação, já tem o decreto, inclusive, então tem um panorama novo assim, para essas ações. Então, é como se começasse de trás para diante, em vez de você fazer a sequência, então eu vou começar mostrando esse acontecimento aí durante a semana. Então, vamos ver aqui como eu trocar aqui os slides. Então, aqui foi publicado esse decreto, e aqui eu coloquei, o link está aberto, é publicado um decreto que simplifica a construção de habitação social. E para o mercado popular, né, também a habitação de mercado popular, e então, assim, aqui está toda inclusive fazendo os comparativos com as demais legislações onde esse upgrade ele está sendo feito. Então, acho que todo mundo, vocês aí, Rubem e Mônica, que trabalham tanto nessa área e que só nos têm trazido resultados incríveis com esse projetual e social. Então, acho que aqui tem um momento importante para a gente fazer uma comparação. Eu acho que tudo isso pode ficar depois como um trabalho entre os alunos, assim, dentro de oficinas mesmo, comparativas, né, para poder entender que arcabouço legal é esse que tá chegando aí. Então, eu estou trazendo aqui, meio que assim, tem menos de uma semana essa promulgação, e eu acho importante que a gente se aproprie desses conteúdos, inclusive em termos comparativos, para verificar quais são esses avanços e aonde é que a gente vai poder ter mais facilidades de aprovação na escala necessária que a gente precisa quando está fazendo esse trabalho sobre habitação de interesse social. Então, o objetivo é reduzir burocracias e impulsionar a construção dos empreendimentos de baixa renda, promovendo inclusão e acesso à moradia digna. Então, aqui está no post mesmo, Beth, ela coloca que acabamos de publicar um novo decreto de habitação de interesse social que facilitará a aprovação de projetos destinados à produção habitacional na cidade. E essa legislação agora está adaptada às novas disposições do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Parcelamento e Uso do Solo, que, então, só para notar que então, os times eles não são imediatos, né? Até você fazer os acertos, tem um tempo, uma elaboração, um tempo que ele é mesclado com mudanças de gestão e tudo isso. Então, eu trago essa notícia aqui porque eu acho que ela é importante para poder verificar.
o que é que a gente, quais serão esses avanços em termos comparativos, porque ao vocês olharem o preâmbulo assim da legislação, vocês vão ver a quantidade de legislações que estão citadas e que estão em modificação e que então tem muitas remissões que são importantes para ter um entendimento global dessa evolução. Então, eu acho interessante até como um exercício. Eu acho importante para conhecer os conteúdos. Então, a gente vai falar aqui um pouco, como querida, com Karina Fedeli, ela pediu, falou que vocês estavam interessados em conhecer como foi a elaboração do Plano Municipal de Habitação Social da cidade de São Paulo, e vocês vejam que interessante, ele tinha uma validade de 15 anos, exatamente aqui, está meio cabalístico, nós estamos falando dele aqui em 2024, que seria a finalização dele. É óbvio que nessa continuidade não houve, eu mesma não tenho tantos detalhes, pelo tempo que eu já estou afastada, mas, de qualquer forma, pelo que tenho notícia com Maria Tereza, tem muito do que se esperava ser realizado ainda não foi. Então, nesse meio tempo, tem essa legislação nova que é parte dessa necessidade de você fazer as adaptações para poder fazer a gestão mais acertada, né? Então, a gente está falando aqui de novembro de 2009, né, do Plano Municipal de Habitação. A gente está falando de um momento em que esse exercício para elaborar o plano, vocês até se lembram, se lembram ainda eu acho que vocês, não sei se o Rubem está aí lembrando, mas a gente teve uma participação muito importante de criação de conteúdos, inclusive estatísticos, censitários, de qualidade projetual e tudo, porque a gente queria dar um salto, a gente queria fazer algo que fosse diferente em termos e muito mais apropriado para as necessidades da cidade, que isso fosse menos amarrado e pudesse englobar todas essas nuances e todos esses contrastes que a gente tem quando está falando de planejamento aqui na cidade de São Paulo. Basta ver essa foto, que é a foto emblemática, que faz a divisão entre Paraisópolis e o Morumbi, né? Então, vocês estão vendo aí, na verdade, ficou muito, até já é um ícone, todo mundo lembrando dessa divisão que passa aqui, onde tinha aquele famoso prédio com suas piscininhas e que caía assim, que estava junto com Paraisópolis, naquela mescla. Essa foto ela é bem icônica. Aí eu trago aqui, porque eu andei olhando, buscando nas minhas coisas, então aqui a gente tem os 2 volumes, eu estou com eles aqui, os 2 volumes do plano e do Plano Municipal de Habitação. Então, a gente tem isso, a gente tinha uma ferramenta que foi criada, não sei se vocês se lembram, que se chamava ABISP, e o ABISP ele foi descontinuado, mas naquele momento ele foi realmente uma ferramenta fundamental para a criação desses conteúdos, inclusive e principalmente com sua possibilidade de análise geoespacial. Então, a gente está falando de uma instrumentação que não estava disponível. Então, infelizmente, houve uma descontinuidade e hoje você já tem essa substituição nesses anos todos por outras ferramentas que estão muito mais evoluídas. Mas, naquela época, a gente teve essa preocupação de tornar possível ter uma acessível ou disponível e de forma aberta ferramentas de geoprocessamento e análise espacial que pudessem
facilitar a criação dos conteúdos e, na verdade, das diretrizes desse plano. Então, aqui são os dois, eu tenho ainda aqui comigo, isso foi uma tiragem que era pequena, depois tinha uma parte virtual, mas eu tenho aqui, então eu queria mostrar para vocês aí esses 2 volumes, que eu não sei, podem até estar na biblioteca da Escola da Cidade, eventualmente. Então, assim, a gente está falando de princípios e diretrizes, então, a gente tem conceitos que estão dentro da Constituição, fazem parte da Constituição Federal. Então, você tem moradia digna, justiça social, a função social da propriedade e na cidade, a sustentabilidade social como direito, que está nas metas do milênio, e gestão democrática e a gestão eficiente de recursos públicos. Então, tinha princípios e diretrizes que foram se associando e se conformando para tornar possível a elaboração do plano. E a gente tinha um contato muito importante com a ONU Habitat e com outros colegas, com a Cities Alliance, porque sempre houve um olhar muito interessado dos colegas estrangeiros que atuam na área de habitação de interesse social em relação ao nosso trabalho aqui. Vocês sabem que o nosso trabalho já foi premiado na ONU Habitat, e a gente, tem outros prêmios também, mas, de qualquer forma, dada a escala e a qualidade dessas intervenções e desses conteúdos que foram criados. Então, por isso que sempre a gente esteve tentando se alinhar às metas do milênio, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aí você tem aqui as diretrizes, que elas estão ligadas, são na hierarquia, elas estão na Constituição, e aí depois elas se conformam no plano diretor, e sendo que essas definições elas são constitucionais, né? Sendo que isso todo mundo sabe, né, que os artigos 182 e 183, eles, na sua regulamentação, eles se tornaram o Estatuto da Cidade. Então, nesse meio tempo, é interessante a gente notar que havia uma efervescência, uma vontade de tornar possível essas regulamentações e tornar possível a integração multi-institucional em todos os seus níveis para evitar e tentar superar muitas das vezes, e a maioria delas, em que você esbarrava para poder ter alguma viabilidade de gestão ou de ação. Se você não tivesse uma integração, você poderia estar num estágio de licenciamento em outro nível institucional, aquilo poderia ser desfeito, não sequenciado. Então, daí para frente, sempre foi essa tentativa de buscar a transversalidade e a integração entre os diversos níveis públicos e também das parcerias e com a organização da sociedade civil, né? Aí essa definição, ela também faz parte do plano, né, que a habitação de interesse social, ela se destina a famílias com renda igual ou inferior a 6 salários, ela de promoção pública ou a ela vinculada, com padrão de unidade habitacional com pelo menos um sanitário, uma vaga de garagem e área útil de, no máximo, 50 metros quadrados, com a possibilidade de ampliação quando as famílias beneficiam. Então, a gente está falando de máximo, e muitas vezes quantas vezes vocês, inclusive no projetar, a gente tentava fazer que esses 50 fossem até menos, porque bem projetado e pudesse até levar a maior número de unidades, né? Mas o mínimo é os 50 metros quadrados, né? E de ampliação, quando estivesse diretamente as famílias fossem envolvidas
nos mutirões, com a própria produção das moradias, né? Então, aqui, agora ficou meio, aqui não sei se dá para... Vocês estão lendo aí todo o slide? Não sei se dá para ler lá em cima. A gente tem aqui que... Aparecen desafíos do Plano Municipal de Habitación, ¿es eso? Desafios, então, era definir prioridades, preparar programas, otimizar os recursos disponíveis, e até... Oi? Oi, Aninha. Tudo bom, querida? E gestão social participativa, buscar parcerias e preparar a equipe técnica. Então, a novidade também era em tornar possível a elaboração do plano com a gestão social participativa dos interessados, né? Realmente isso era a partir, inclusive, de facilitar o desenvolvimento e o funcionamento dos conselhos gestores das áreas, né, das zonas especiais de interesse social. Então, os marcos institucionais, aí a gente tem a Constituição, tem a Lei Federal do Sistema e Fundo Nacional de Habitação, o Plano Nacional, o Plano Estadual, o Plano Municipal de Saneamento, que tem essas duas leis, e eu hoje aqui atualizei, colocando a Lei Federal 11.888 de 2008, que é a Lei da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. Então, assim, o arcabouço legal, que também no qual está fundamentado o nosso plano, ele tem esse escopo, né? Na Constituição, você tem no artigo 6º direito à cidade, direito à moradia, como direitos fundamentais. No Estatuto da Cidade, moradia digna, com a definição constitucional, de forma que você tenha os instrumentos jurídicos para urbanizar e levar a regularização fundiária, permitir a regularização, naquelas vezes que a gente já trabalhou aí na regularização nos seus 3, no curso que a gente aquele curso livre de regularização nos seus 3, nas suas 3 dimensões, e a Candelária, já teve aí, né, semana passada, falando exatamente das novidades. Eu não pude assistir, mas eu soube que ela fez aí um ótimo apanhado das novidades que estão também na área da regularização. E de novo, citando as metas do milênio. E aí, esse slide, ele mostra muito o que a gente sempre almejou ao tratar dessas situações, desse novo ponto de vista, que seria não tratar, extinguir a setorialidade. Durante muitos anos, o planejamento ele foi... Não é que isso terminou, mas, de qualquer forma, a setorialidade sem integração alguma, nem que fosse bilateral, não buscando total, mas pelo menos ter algum tipo de integração entre assuntos que estão completamente... que são fundamentais para a resolução do problema. Então, é óbvio que tratar a habitação só pelo edifício, a característica de tratar a habitação só do ponto de vista edilício, isso trazia pouquíssima resolução, né, para o problema. Então, aqui tem essa novidade que a gente começa a tratar a habitação do ponto de vista, ou seja, um plano, um planejamento, os instrumentos para a definição do problema habitacional, eu quero nada. Obrigada. Ganhei uma aguinha aqui. Seria muito importante que a gente trabalhasse do ponto de vista transversal. Então, por isso que a gente tem aqui, a gente faz a citação. A habitação não é só a moradia do ponto de vista do edifício em si,
mas é sobre sua relação com o saneamento, com a drenagem, com os transportes, com a coleta dos resíduos sólidos, com a questão da saúde pública, que, inclusive, deve fazer parte sempre dos projetos para que você tenha unidades básicas de saúde próximas das unidades construídas, espaços e equipamentos públicos, os parques lineares, que nós temos um exemplo emblemático de total integração, foi o trabalho de Beth França com Eduardo Jorge, que fizeram entre a Secretaria do Verde e a Secretaria da Habitação. Daí que saiu dessa integração que a gente pôde viabilizar o nosso Quindim, que é o Parque do Linear do Cantinho do Céu. Conhecido mundialmente, eu gostaria que ele fosse mais conhecido aqui também. Está nas suas fases, ainda bem que está continuando. É um projeto de Boldarini e dos seus associados de excelência, todo mundo que conhece lá fora, matéria, assim, muitas vezes nós já fomos fazer mentoria em outros países para poder explicar como que foi essa solução que gerou o projeto do Cantinho do Céu. Então, eu espero que aqui, de todos vocês que estão aí, já são 20, os 20 colegas aí que estão, quantos de vocês, eu espero que sejam quase todos, ou se não, o melhor dos mundos é que todos já tenham ido ao Cantinho do Céu em alguma oportunidade para verificar que essa integração, ela gerou, foi assim, totalmente, ela é pioneira, essa integração entre o verde e a habitação, e ali a gente conseguiu, então, realizar um dos projetos municipais e que tem um alcance metropolitano. Todo mundo que conhece ali sabe como que a situação era antes e depois do parque, e com todas as ações que estiveram ligadas a essa solução projetual, social, socioambiental, né? Depois as redes sociais e, principalmente, também habitação e geração de renda. E o exemplo interessante que a gente tem, que no ano passado a gente até falou sobre isso também aqui, sobre economia criativa, a gente tinha uma experiência, e isso acontece em vários desses assentamentos precários, experiências interessantes e importantes de geração de renda local e que podem ser estimuladas e melhoradas com as características do projeto, e como, por exemplo, em Paraisópolis, você tem o galpão, né, que é um ponto social em Paraisópolis importante, e outros tantos eventos projetuais que, dentro das soluções, trazem essa oportunidade de valorizar o trabalho que é feito pelos moradores, pelos locais, né? Então, eu acho que então aqui, se vocês quiserem, por favor, ampliar a lista, fiquem à vontade. Essa é a lista mínima que hoje a gente considera para tratar de que a habitação, ela não é habitação simplesmente a solução edilícia, mas a solução edilícia está ligada a todo um conjunto de ações de planejamento que são necessárias, e eu acho que, a partir do plano, isso ficou muito mais transparente, muito mais visível, um dos ganhos, pelo menos para a gente sair da setorização, né? Aí a gente está aqui, essa foto também ela é emblemática, ela é a foto do Cantinho do Céu. Então, a gente tem aí o programa de urbanização de assentamentos precários, que incluem as favelas. Esse programa inclui favelas, loteamentos irregulares e os cortiços. Então, isso aqui é dentro do plano, ele tem esse programa que é a urbanização de assentamentos precários. Quando eu estou falando para vocês, eu estou contando a elaboração do plano, tá? Então, se alguma evolução ou mudança aconteceu,
nesse meio tempo, que não é um tempo pequeno, são mais de 10 anos. Então, aí eu acho que eu espero que depois a gente possa ter uma conversa com Beth, com a própria Maria Tereza, vocês estão o tempo inteiro com ela aí, mas assim, a gente poder entender a partir da Secretaria Municipal da SMU, de uso do solo e licenciamento, né, de urbanismo e licenciamento, a SMU, como é que também você tem essa engenharia, e eu tenho certeza que ela está sempre muito à frente, eu acho que deve ter novidades importantes. Então, os instrumentos de planejamento, aqui eu trago uma lembrança, só para vocês terem uma ideia do que foi, vocês estão vendo que essa foto aqui é a foto do Cantinho do Céu, isso aqui a gente está falando do ABISP, que era a nossa plataforma de geoinformação e de elaboração das nossas ações. Era uma plataforma que estava baseada, depois vou mostrar aqui os slides, em critérios que eram critérios socioeconômicos e geográficos para você fazer as intervenções nos assentamentos precários. E, infelizmente, como já falei, foi descontinuada essa plataforma e, ao longo dos anos, isso tudo foi substituído pelo menos pelo GeoSampa, que hoje considerado bastante eficiente, mas essa plataforma tinha essa peculiaridade importante de reunir a possibilidade de você ter todos os documentos, mas hoje você tem no site da prefeitura, naquela época não era tão evoluído como hoje está. Então, em termos tecnológicos, isso pode ter, o ABISP foi substituído por GeoSampa e mais as outras formas de acesso às informações geoespaciais. Mas eu trouxe aqui só para vocês verem como era a cara desse sistema. Aí aqui a gente tem os assentamentos, e isso são produtos que eram gerados pelo próprio sistema, pelo ABISP, em escalas variadas. Então, se vocês forem pensar, para quase 15 anos atrás, era bastante pioneiro a gente ter um sistema que ele se aprofundava e na resposta geográfica e socioambiental, espacial e estatística, trazendo essa resposta em mapas também, né? Então, isso era bastante inovador para aquele tempo, e a SEAB estava capitaneando esse trabalho. Então, aqui vocês têm respostas assim variadas, eu trouxe exemplos, e aqui tem estatísticas, né, que também depois vocês podem tomar ver com mais detalhes, lembrando que esses slides eles estão datados, né, para a organização. A gente está ligado ao censo daquela época, ainda não as informações, até porque as informações desse censo nem estão, mas depois, quem sabe, como exercício, vocês podem até ter, sei lá, como um exercício acadêmico, verificar como que poderiam fazer a atualização desses dados com as informações agora disponíveis, inclusive censitárias. Aí, aqui, a gente contratou na Fundação SEAD uma pesquisa específica para realizar o plano. Então, vejam o cuidado, né? O cuidado técnico que existia nessa formulação, nessa elaboração. Foi contratada uma pesquisa específica para trazer informações, aqui tem uns exemplos, para que essas informações elas fossem subsidiárias ao plano, para poder elaborar o plano. Aí aqui vocês têm algumas definições, né, que são definições que vêm da própria Constituição, e depois o que seria, e para que a gente pudesse trazer para o plano
e esse plano ele tem a urbanização de assentamentos precários, que são as favelas, os loteamentos irregulares e os cortiços. Então, aqui tem as definições com as emissões legais necessárias aqui. Depois vocês podem... Não vou ficar lendo aqui, porque acho que não precisa. Depois, isso gerou, era necessário todo esse trabalho de quantificação, mas uma quantificação já qualificada, né? Por isso que a pesquisa da Fundação SEAD foi super importante, porque aí esse diagnóstico ele trouxe as respostas importantes do que seriam as necessidades habitacionais para levar melhorias nos assentamentos precários, que a gente já classificou ali, são as favelas, os loteamentos irregulares e os cortiços, conjuntos habitacionais irregulares, havia muitos, e provavelmente ainda, depois a Aninha está aqui, depois quando Tereza chegar, podem dizer isso aí, como é que está essa Já situação. estou aqui, viu? Estou ouvindo já. Já, Maria Tereza. Interagindo no chat com você. Oi, Karina. Então, tudo bem, agora já estamos aqui. Então, aí o sistema de priorização, então a gente criava a caracterização, isso é uma novidade, que aí vocês vão ver daqui para frente, nos próximos slides, o que é esse sistema de classificação e priorização para a intervenção nos assentamentos precários, que são favelas, loteamentos irregulares e cortiços, e, na verdade, quebrou uma prática que era uma prática onde não havia essa priorização técnica que levasse em conta aspectos importantes, como vocês vão ver aqui. Os critérios podiam ser outros, até de natureza política ou conjuntural, mas aqui a gente está trabalhando daí que tem o olhar que todos tinham sobre essa peça de planejamento era exatamente nessa possibilidade de caracterização e classificação e priorização das intervenções. Então, quem está aqui, as colegas, sabem que isso foi realmente uma novidade e isso trouxe um olhar diferente, totalmente inovador para definir as nossas intervenções. E aí, aqui, os critérios de priorização. Então, aqui a gente tem um deles que fala da infraestrutura. Então, qual é o percentual de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de ligações de água, das ligações de esgoto, energia, iluminação, né? Vocês estão lendo aí todos esses critérios, coleta de resíduos, e aí, deixa eu só tentar abrir aqui o chat, porque se tiver, vocês estão falando aqui, eu estou com ele fechado, porque senão não dá para... Exato. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu... Link do decreto, obrigada, querida. Chegou tarde, já eficiente total, né? Como sempre. Então, é isso aí. Aí a gente... Uia, saiu meu Meet. Uia. Ok, voltei. E, então, aqui tinha esse critério, né, da infraestrutura. Aí a gente tinha o próximo... Áreas de risco, imagina, vocês que acabam de fazer, depois tem, eu estou bastante, assim, a gente está participando estou contente com essa vitória de vocês de terminarem um trabalho numa área de risco incrível, que eu nunca chamei de alto da alegria, sempre achei que era o alto da tristeza, e a intervenção que foi possível vocês terminarem lá. Então, um dos critérios de priorização são as áreas de risco. E dentro dos critérios, né, nas áreas de risco, nenhuma leniência. Se a área de risco é necessário que haja remoção, as remoções têm que ser feitas para depois você ter reassentamentos. Essa engenharia
ela começou a criar um novo modus operandi de trabalho. E isso foi super fundamental, porque quebrou uma prática que ela não levava em conta nenhum esse arranjo, que é, claro, ele é um arranjo matemático também, que ele é um arranjo de modelagem, e a gente precisa estar pronto para trabalhar também com essas características, né? Então, os critérios de priorização, a gente já passou que a existência ou não, o percentual, tem toda uma modelagem para você fazer aquelas medições, e aqui a gente está falando das áreas de risco. Depois, aqui, próximo, vulnerabilidade social, também. Então, também critérios de priorização, como é que se a vulnerabilidade ela está nenhuma naquela área, é muito baixa ou ela é muito alta. Então, a conjugação desses critérios leva a uma escala de priorização para essas intervenções. E depois a gente ainda ampliou, que não quero fazer o spoiler aqui, mas daqui a pouco nós vamos ver uma outra coisa que é interessantíssima, que coroou o sucesso dessas medições e a escala de priorização. Saúde pública também. Então, qual é o coeficiente de mortalidade infantil, mortes prematuras, mortes por causas externas, incidência de tuberculose e outros parâmetros que podem ser agregados. O interessante também dessa modelagem é de que ela não é fechada, você pode fazer a substituição e a ampliação dessa criterização. Só que não está sendo usado, né? Mas hoje também pode ser usado de outra forma. Aqui tem um aprendizado, apesar da ferramenta ter sido descontinuada, como eu falei, tem outras formas de vocês trabalharem, o que importa é a gente levar em conta que a priorização para a intervenção ela é fundamental. Aí o sistema de priorização, está até marcado aqui, esses slides eu tinha de slides ainda das apresentações quando o ABISP estava funcionando, né? E aí você tem aqui como é que você faria tudo isso. Eu não quero ficar lendo slide, porque eu acho isso, depois vocês vão ter a apresentação para vocês, vai estar disponível. Então, mas eu só quero dar a sequência do que é que se fazia a partir desse sistema de priorização para as nossas intervenções dentro das áreas. Então, tem a caracterização, classificação, objetivos, o critério, e aí chega na priorização. Depois, aí aqui tinha um modelo que mostrava, antes, o lugar está aqui, é uma hipótese, né? Então, chamava Morro Favela, o índice de infraestrutura era menor que 1, era urbanizável ou não urbanizável, porque se fosse não urbanizável, ele já passaria para uma outra fase. Então, aqui é uma espécie de uma modelagem para você chegar até que, se eu passar por todas essas fases, e obviamente que eu não estou falando de meses, eu posso estar falando de anos, de décadas, até conseguir a regularização. Muitas das nossas áreas ainda não têm a regularização, ou foram antecipar, ou teve a obra e não teve a regularização depois, porque foi inadequada, sem estar sabendo se aquela área podia ser ocupada ou não, como nós temos grande parte dos mananciais assim. Então, esse esquema aqui, ele mostra a possibilidade de como que é chegar ao final dessa pirâmide na classificação. Qual que é o final? Eu tenho a regularização fundiária e a entrega do termo de posse, da possibilidade aí para o morador, para os locais, né? Aqui o critério de elegibilidade, como é que é, então, se você está se é área pública ou não é área pública, se foi invadido, se não foi, se está no programa, em que programa que está, então de acordo com os programas, você vai fazer a divisão e
vai ter as áreas que você vai ter, se são municipais ou se elas podem, se são assentamentos precários passíveis de urbanização, vai ter todo um estudo, que é um estudo, inclusive, geomorfológico. A gente tem que entender em que espaço que a gente está. Karina adora que eu fale sobre a verdade de chão, é o conceito da verdade de chão. A gente tem que entender onde é que a gente está trabalhando. Não pode ser de gabinete, não pode. O nosso trabalho ele não é de gabinete, ele é um trabalho de conhecimento territorial, ele é um trabalho de plena de concepção e de apropriação do que você encontra no território, e em tempos diferenciados, e com os registros. A gente começou modestamente, lá para os tempos idos, eu falava, mas eu quero saber o antes e o depois. A gente começou a fazer porque eu falei, nós vamos ter que registrar o que é o antes e o depois. Então, a gente procurou fotos, nem tinha, a gente começou a juntar para poder mostrar o que era aquele local necessitando de intervenção. Depois, obviamente, isso tudo ficou muito aprimorado, com todas as facilidades, até do celular, né? Mas no nosso tempo, dos primórdios, ainda não era assim. Então, a gente começou a ter essa preocupação de mostrar o que era aquela área. Eu nunca vou esquecer o prefeito, um dos nossos prefeitos, ele era um homem muito alto, tudo, e o sapato dele, como ele era muito alto, o meu número 35, que já é pequeno, eu não cabia onde sair da porta, porque caía no córrego. Ele, então, ele que era muito elegante, ele pôs o pé dele de lado, porque ele não podia, obviamente, andar, porque senão era que nem uma ponte o sapato. Então, assim, a gente conta essas coisas porque o antes e o depois, ele traz um estímulo para que o trabalho ele prossiga. Por isso que a gente começou a pensar nos registros. Esse mapa é aquele que eu estava falando para vocês, que depois que a gente começou a usar os critérios de priorização, eu sempre falei que aí, sempre todo mundo, vocês sabem, né, que o mapa de São Paulo ele é chamado do cachorrinho, porque ele parece um cachorrinho, aquele cachorrinho. Karina pode dar o nome eu nunca sei se é o nome dele, aquele que é de. Enfim. Aí, até aqui você teria o cachorrinho. Como a gente começou a trabalhar com uma organização geoespacial de maior conhecimento do território, a gente começou a trabalhar com bacias hidrográficas, porque o limite administrativo ele é um limite fictício, ele é um limite político, ele é um limite que é colocado nem sempre baseado em elementos da natureza. E aí, nesse trabalho, uma das vanguardas desse trabalho foi trabalhar com as bacias hidrográficas. Então, por isso que eu falava que o cachorrinho ficou com o pescoço dele, modificou aqui, porque a gente passou para um outro município, a bacia hidrográfica aqui, ela passava para Itapecerica e passava para outra região. O que eu não achava nada demais, porque a gente tem que ampliar o horizonte nosso de leitura do espaço para essas ocorrências, que elas não são, obviamente, ocorrências administrativas, elas são ocorrências no território, elas têm uma geomorfologia, a gente sobe e desce morro, como falava o querido e saudoso professor Aziz Abissabir, e então a gente tem outras características, a gente tem o espigão, a gente tem as baixadas, a gente sai do alto de São Paulo nos 850 metros e desce 100 metros quando vai para trabalhar nos mananciais, descer 100 metros, quando você pensa na Holanda, nas Netherlands, que não tem altura nenhuma, que eles criaram um morrinho de 50 metros, que é um morrinho criado, assim, as terras baixas, né? Então, nós temos uma geomorfologia rica, muito peculiar.
Então, a gente tem que apreender, tá? Toda vez que estiver pensando no projeto, é o tempo inteiro pensando o Alto da Alegria, o que ele é, onde ele está, o Morro dos Macacos, pensar, inclusive, que a toponímia nos ajuda. Morro dos Macacos, morro. Então, eu já estou em alguma coisa que é alta, né? Então, eu sempre gosto de lembrar que é importante a gente trabalhar com as características físico-geográficas e ambientais desses nossos locais aí de intervenção. Então, aqui o mapa modificou, ele não é mais o cachorrinho, a gente começou a trabalhar com... Karina, você lembrou aí a raça do cachorrinho? Eu não lembro o nome dele, aquele cachorrinho que é até de Não, desenho viu? Não lembrei. Estou de filme. puxando na memória. Esqueci o nome dele, ele é muito Disney, esse cachorro aí. E aí, então, a gente foi e começou, aqui tem uns exemplos, né? Esses mapas temáticos, eles começaram a ser criados a partir dessa ferramenta que a gente tinha naquela época. E como hoje vocês produzem N mapas que estão no GeoSampa, toda hora eu vejo ali, veio mais um layer, a gente trouxe mais um layer, é isso mesmo, é assim que funciona. A cartografia temática digital, ela trabalha com o acúmulo de layers. Você trabalha com plataformas onde você vai poder fazer e criar os mapas que eles vão ser subsídio e apoio para as políticas, para as intervenções, para a leitura do espaço. Então, o ABISP ele nos possibilitou aquilo nesse momento. Aqui estão exemplos, aqui está falando de renda, são vários temas, então aqui é sobre renda, e eu não trouxe todos os mapas, porque era só para vocês terem uma ideia da plataforma, como ela funcionava. Depois vieram os recursos financeiros e os programas, do que a gente estava falando naquele tempo? De 800 mil domicílios, e como vocês viram que está meio cabalístico mesmo, a gente estava falando de um plano que era até este ano, era um plano que durava 15 anos. E ele, então, ao longo, era para ele aqui ser revisado em 2024. É até interessante que a gente está fazendo isso, não tinha me ocorrido, e eu comecei nessa pesquisa para a Tereza, eu comecei a ver que era exatamente, a gente está nesse ponto, seria para a gente fazer a nossa avaliação dessas metas e dos compromissos e do que se conseguiu realizar aqui. A leitura é 2024. Vejam que coisa engraçada, né? Infelizmente, não funcionou assim. Em andamento, naquela época, estava em andamento, era desde a elaboração, com 5 anos para colocar 174 mil moradias no programa de urbanização. A gente tinha um planejamento estratégico que a gente estava sem nenhuma experiência. Em algum momento, o maluco se colocou uma cifra de que nós íamos fazer 240 mil regularizações. Obviamente, naquela hora, quando eu li aqui, eu falei, como que? Baseado no quê? E, obviamente, que estava um pouco passado, né, da realidade. E essas medições elas têm que ser feitas baseado exatamente na criterização e nos subsídios que a gente tenha de indicadores que a gente possa fazer essas projeções, porque senão fica só como um ufanismo, vou fazer 200 milhões e não vai fazer, porque não cabe fazer, precisa achar o terreno, precisa achar o valor, precisa achar o financiamento, tem uma série de variáveis que elas têm que compor a política. Então, aqui estava se falando, mas, como sempre, eu vou fazer aqui meu elogio público mesmo, sim. Beth, na gestão dela, Beth França, a gente teve um aumento da destinação orçamentária para a habitação de 4 vezes mais o que era destinado. Então, aqui, realmente, esse arranjo, ele é um arranjo histórico, porque ele, além dessas peças de planejamento terem sido elaboradas,
ainda houve vamos dizer, houve essa transversalidade, por exemplo, entre o verde e habitação, entre os programas, entre o plano de saneamento e o nosso plano. Muitas dessas necessidades de integração institucional e de gestão, elas ocorreram. E isso é também um marco, acho que é uma oportunidade da gente contar essa história aí. Aqui, então, algumas intervenções. Esse aqui do arquiteto Edson Elito, está lá em Paraisópolis. Aqui, Tereza, me diga aí, eu esqueci onde que é esse. Era aquela revitalização de um Singapura, não é? Volta lá, por favor, viu, que eu vou dar um zoom aqui. Não, é esse aqui, ó, essa aqui que está, que eu estou na tela. Esse aqui acho que era na Zona Leste. Esse eu acompanhava. Zona Norte. Eu acho que é uma revitalização, porque vocês notam o que é que tem aqui, eu esqueci. Era os 3 R's, provavelmente aí. Os 3 R's. Então, a gente tinha que... isso aqui foi um grande ganho. Além de fazer a recuperação, tem uma área de lazer. Então, tem todo um arranjo que era também para as nossas... os conjuntos construídos e bastante deteriorados, né? Além disso, eu não coloquei aqui, mas nós temos um diferencial importantíssimo, que tem a Era Singapura, com C, né? O nosso Singapura não é com S, e os Singapuras, nós somos antes e depois do Singapura, porque se numericamente fez um atendimento, obviamente que a gente não está falando de qualidade projetual, nem de qualidade urbanística. Não sei se todos concordam comigo, mas essa era aqui, ela começa com também a valorização projetual, com a valorização de que esses conjuntos eles tivessem realmente um cuidado de projeto e de localização e urbanisticamente também de uma melhoria. Então, a gente vai estar falando agora também de autorias, de muito melhor do que um monte de Singapura, tudo igual, jogado por aí. Eu, por exemplo, essa é a minha opinião, e eu digo sempre, não sei se é de vocês, mas, enfim. Aqui é um cortiço, dentro de um cortiço, no programa de melhoria dos cortiços. Então, aqui tem uma das intervenções, era o Aloncinho que fazia, estava nessa... Aqui eu trouxe os redondinhos, que também estava falando justamente desse cuidado projetual e dessas oportunidades. Isso aqui foi um trading que a gente fez com a Sabesp. A gente fez, a Sabesp nos deu essa área, em troca de que a gente tinha que fazer uma intervenção que eram só 600 metros e estava fora do contrato. Então, fizemos um trading, que eu sou libanesa, né, então eu faço trading. E aí nós fizemos eu falei, então eu quero uma área da Sabesp para fazer essa intervenção, e aí a gente faz esses 600 metros dentro nós mesmos da prefeitura. Então, a gente acertou isso, e daí saiu essa intervenção de Rui Otaki, do saudoso, e aí a gente tem aí os famosos redondinhos do Rui Otaki na divisa aí para atendimento de Heliópolis, né? E aí, infelizmente, eu achei não está assim, teve invasão. Eu não sei como está agora, se vocês têm mais notícias. Isso aqui está entre o ano de 17, que invadiu, e a retirada, depois tirar as pessoas da área invadida, dos prédios, que eles ainda estavam em construção, e aí isso durou 2 anos, entre 17 e 19. Então, eu não sei como os redondinhos estão hoje, mas, de qualquer forma, eu quis, com isso, ilustrar que a gente teve a colaboração de muitos arquitetos, aqui, inclusive,
temos nosso querido Rubem. E a gente, né, nessa fase, a gente teve o Abrão, saudoso Abrão Sanovics com Edson Elito, a gente teve Tabite, a gente teve muitos colegas que fizeram trabalhos aí dentro das nossas urbanizações, e que tinham, então, a gente tinha, era uma condição, uma orientação de Beth que fosse realmente o cuidado com o projeto. Então, aí aqui, os subsídios, porque aí tinha que colocar as famílias no aluguel social, né? E aí, então, tinha parcerias, isso exigia enquanto depois das remoções e até o reassentamento, muitas famílias ficaram no aluguel social, recebendo o aluguel social. E daí, isso aqui é como se fosse um gerúndio daquela época, daquele valor, quantos estavam, estava falando de 1.200 famílias na parceria, aí a produção de novas moradias, então aquele déficit em 2009, ele foi destinado que tinha os valores, como é que você ia fazer esse atendimento, e a formação, aí vem a meta até 2024, de mais quase 800 mil novos domicílios por faixa salarial, e baseado nesse crescimento familiar, dados que foram subsidiados e trazidos através dessa pesquisa da Fundação SEAD. Mais algumas informações, isso está datado, depois vocês podem fazer comparações do que aconteceu com esses números, com esses objetivos, com essas diretrizes, né? E aí tinha também um programa que estava ligado a adquirir terras para poder fazer os loteamentos ou as novas moradias. Então, aqui tem um tipo de necessidade, que seria, quantos quilômetros quadrados por tipologia. Então, vocês podem estar notando que a gente está falando de uma sofisticação de planejamento muito interessante, até então não tinha isso sido executado assim. Aí aqui você tinha mais umas informações sobre camadas que eram chamados os layers, né, chamado camadas aqui, mostrando aqui as zonas especiais de interesse social e as áreas com as favelas. Aí aqui mostrava que a gente tinha 1% da cidade, que seria o estoque das zonas especiais de interesse social. Comparar se era pouco ou muito é uma outra lição de casa. E aí, desse 1 quilômetro e pouco, metade eram áreas objeto de decreto de interesse social. Aí aqui também tinha uma projeção do programa, que é uma projeção de orçamento necessário em bilhões. Então, vocês estão vendo que para chegar até 24, que ali era a meta, nós agora em 24 seríamos a meta. Eu acho até interessante isso, assim, porque sempre que você coloca, parece que não vai chegar nunca, as metas do milênio, 2030, 2000, não sei o que lá, mas está chegando, é isso aí, a gente não vai chegar. Então, assim, aí você tinha aqui 61 bilhões reservados. E aí aqui o investimento, que era o orçamento, 4% do orçamento municipal, ele foi aumentado. Isso aqui foi já aumentado, porque era menos de 1%. Aqui já tem uma novidade, já tem esse aumento que na gestão de Beth foi possível. Depois aqui tem mais informações sobre áreas. São estatísticas, que eu não gostaria de ficar aqui, isso aqui vocês vão ter, só para vocês depois fazerem um quadro para vocês verem do que se trata, o que significa 42 favelas
concluídas em andamento e tantos mil domicílios, em relação às políticas de hoje, como é que vocês estão? Esse atendimento está muito melhorado? Tomara que eu espero que sim, exponencialmente, porque nos últimos 2 anos, o que vocês têm feito na secretaria, nos últimos 2, vai 3 agora, mas quase 3, mas é fantástico, é fantástico. Terminar com um represamento absurdo, que ficou, sim, que é uma calamidade para a cidade. Ainda bem que vocês estão aí fazendo tudo isso e levantando de novo essas estatísticas aí que são sempre fenomenais, porque em São Paulo tudo é mega. Então, eu acho importante e fico muito contente que nesses 2 anos, tipo, não é quase, mas é impressionante o que vocês têm feito em tão pouco tempo. Atualização dos assentamentos precários aqui, aí mostrava os habitantes em cada... Isso tudo era gerado naquela plataforma do ABISP, e depois quantos domicílios em cada uma dessas regiões, e mais outros dados, que 1.573 favelas, eu não sei hoje quantas são, aí sei lá, aí esse efeito comparativo, quem sabe, todo mundo está sem tempo, ninguém tem tempo mais para nada, porque todo mundo está soberbado, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, mas em algum momento, até com uma pesquisa acadêmica, pode ser legal tentar fazer uma atualização desse trabalho. Aí aqui aparece a urbanização, todos o sistema de como é que você faz para elaborar os projetos de urbanização. Lembrem-se que aqueles outros eram os critérios de priorização para intervenção. E aqui é como que vai elaborar projetos de urbanização. Lembrando que naquele momento que a gente viu todas aquelas possibilidades, que a habitação não é só o fato edilício, aqui a gente está falando como que o trabalho social ele é importante para definir o projeto urbanístico. O projeto urbanístico não pode mais ser uma tarefa de gabinete. Não pode. Eu sempre disse que eu queria... uma das melhores oportunidades que eu tive profissionais foi realmente ir para o programa Mananciais e trabalhar com as assistentes sociais. Esse foi, para mim, um dos grandes ganhos. Eu aprendi muito com elas, porque esse trabalho integrado ele é possível se a gente sair do gabinete. O gabinete você vai lá projetar, mas depois que você conhecer o seu território devidamente e com a intenção de você se aproximar desse público, dessa demanda. Então, não tem, depois disso, nunca mais o trabalho social ele é fundamental, e eu conheci muitas colegas que são mais arquitetas sendo assistentes sociais do que muito arquiteto que nunca foi verificar o que acontece direto assim nessas áreas tão precárias e com tanta necessidade de intervenção. Aí está a mesma coisa aqui, é o modelo, depois vocês dão uma olhada, e aqui eu trouxe só já pegando aqui esses momentos de vocês agora, eu fui buscar no site dos Mananciais, fui buscar algumas situações aqui, isso aqui é impressionante, Rubem, é impressionante. O Alto da Alegria, que para mim eu sempre, Tereza sabe que eu só chamo do Alto da Tristeza, mas é impressionante também. A Chácara do Conde, essa experiência local, dessa incrível social. Então, eu fico super feliz como cidadã de que vocês estão trabalhando com essa qualidade, com esse nível de gestão e com esse nível de resultados. Então, por isso que eu quis começar com essa vitória de semana passada, de vocês terem uma legislação agora disponível que facilite ainda mais essas oportunidades de trabalho.
Aí eu trouxe aqui o Vargem Grande, sempre foi para mim uma área, porque eu era do conselho dessa área, então, assim, sair da área daqui, descer uma hora, sair, fazer praticamente uma viagem de 1h40, quase 2 horas às vezes, para você chegar numa área que está no meio de uma riqueza natural impressionante e, ao mesmo tempo, uma área tão carente. Realmente, é uma coisa... o Vargem Grande sempre foi algo incrível para a gente poder entender. Aqui eu trouxe algumas fotos aí das novas fases do Cantinho, isso tudo eu tirei um pouco do próprio Instagram do programa, e aqui tem como acessar para quem ainda não conhecer. E, obviamente, aqui eu trouxe o aquático, que finalmente foi realizada uma ideia que eu sempre quis que acontecesse. Meus amigos da EMAI, a gente fazia esses percursos com o bote da EMAI, do Cantinho, porque eu medi muitas vezes a necessidade, como seria importante ter o transporte hidroviário. Em várias aulas, e que bom que isso se viabilizou, porque a diminuição de tempo nesse percurso é tão vantajosa para a população que isso realmente só vai tender a ter mais outras oportunidades. Fico felicíssima que essa ideia tenha ido para frente. Aí aqui são os antes e depois, então, antes e depois no Jardim Olinda, que fica na Zona Sul ali, você foi para o interior, o Aribazão, mas aqui também, aqui ainda é o Olinda, vista aérea, aqui é Jaguaré também, aí aqui é Paraisópolis, olhando aqui a intervenção, aqui só de outra vista, antes o Grotinho, depois o Grotão, projeto, como ficou, a acessibilidade, subindo e descendo o projeto de uma... Isso aqui é impressionante, a mudança de qualidade para os moradores com essa via, com essa escada. Aí todo mundo fala, é uma escada, porque aí hoje você só olhar do ponto de vista, mas não é uma rampa, não sei o quê, começar todo o tititi. Não, é uma escada mesmo, e uma escada que resolveu o problema dessa descida naquela condição que vocês viram. É um ganho sensacional, e toda a população reconhece e vai dar o testemunho de que é assim, inclusive pela valorização que todos deram nas suas próprias moradias depois da escada, né? Então, isso é incrível. Quem já foi para lá sabe como é que é. Isso aqui é também antes da intervenção, no Grotão, aí com a intervenção, não sei se é o Grotinho ou o Grotão, não está dando para eu ler. E aqui é o Grotinho, né? E aí aqui intervenção de Marcos Boldarini, com paisagismo de Suzel Maciel, da professora Suzel Maciel, também outro ganho. Aí vem Mananciais, então, o programa Mananciais, aqui, o que é esse programa? Esse programa ele é um programa de meados dos anos 70 e que sempre foi um trabalho integrado entre o governo do estado e os municípios formadores dessas bacias hidrográficas. Então, a gente sempre trabalhou aqui na Billings e na Guarapiranga. São Paulo faz parte de mais outras bacias. Enfim, aqui tem um pouco do histórico, um pouco das estatísticas sobre as duas bacias, as nossas intervenções aí aqui também a partir do ABISP, e aí os antes e os depois. Aqui, o Iporanga antes, o Iporanga depois, e depois, ano passado, numa visita que Maria Tereza e eu fizemos e nos deparamos com essa cena que nos deixou felicíssimas, onde o Parque das Nascentes, que a gente fez a remoção, não estava ocupado, estava preservado, e
arborizado. Foi assim uma alegria imensa para mim e para Maria Tereza. E, infelizmente, tinha uma ocupação, tem alguma ocupação não em cima do parque, mas na borda, e essa casa-ponte aqui, que não é só essa, tem mais. Então, assim, houve momentos de alegria e outros nem tanto. E a gente pegou uma chuva danada aquele dia, Maria Tereza. Muita, mas valeu a visita. Valeu super. E aí, super valeu. E aí, aqui a gente tem um antes e depois também, que é o Parque Amélia, é baseado nessa praça, que é página do nosso livro Guarapiranga, que na versão em inglês foi parar em Harvard, que o professor, um professor da Graduate School of Design de Harvard, ficou encantado e nós fizemos uma cooperação com Harvard por conta dessa intervenção aqui, que tem a ver com um trabalho que a querida Marta Lagreca fez nos primórdios aí do programa. Foi com essa foto, com essa intervenção, com essa leitura do registro do programa, que a gente iniciou uma cooperação nós não fomos pedir, foi por conta da leitura que eles fizeram, e eles nos procuraram para trabalhar em conjunto. Aqui é Santa Fé. Essa linearidade é importantíssima, muito disso é o que é preciso para você garantir permeabilidade, essas remoções são importantes. Eu acho que hoje é mais fácil, não sei se eu estou... de uma parte do tempo já daquele nosso tempo, começar a fazer entender sobre a necessidade de você liberar essas áreas de proteção permanente em volta e recuperar os córregos, né? Aí aqui o Parque Linear do Cantinho do Céu, para todo mundo lembrar, e quem não conhecer, visitar. Aqui também, o Cantinho em dias aí de felicidade total, navegação e visita. Aqui foi no dia que a gente fez esse passeio com o pessoal da EMAI, os colegas deram para nós, permitiram que a gente usasse os botes da EMAI. Então, a gente fez o mesmo percurso que o aquático está fazendo hoje. Sai da pedreira e vem até o pier no Cantinho do Céu. E eu agradeço vocês pela atenção até agora. Gostaria de que a gente estivesse junto, todo mundo, mas estamos virtual, mas espero que que a gente possa conversar e vocês possam aí até atualizar essas estatísticas e possam ter essa ideia aí que eu espero ter conseguido trazer de como foi vanguardista realizar esse Plano Municipal de Habitação, pelo menos o seu esboço, a sua elaboração, a sua quantificação. Então, super obrigada. Muito bom, viu? Você é suspeita, eu já falei. Eu posso falar também, que gostei muito. Eu também não. Pronto, eu não sou. Vou deixar o Rubem, então. Ai, ai. Não, mas, bom, além de agradecer, acho que foi uma... Nós aqui no curso temos também, participantes do curso, gestoras públicas. É, Eu acho que esto fue uma aula de gestão pública, não? Uma aula que, em geral, pouco se faz em faculdade de arquitetura. Então, achei muito interessante como Violeta faz esse histórico de como se faz uma gestão pública, isso. desde a legislação, os recursos e os resultados. Então, nós, às vezes, aí na faculdade de arquitetura, pensamos, a arquitetura nasce e morre no projeto. Na verdade, você mostrou a arquitetura lá no final do processo, tá? Casi no final, porque depois disso também tem a pós-obra e tudo isso. Então, acho que foi muito interessante, muito didático, como Violeta coloca o rol do funcionário público também, que eu acho que é um elemento a valorar também, não? E como isso, as políticas públicas, a gestão pública, é quem possibilita a transformação da cidade, tá? E acho que isso é muito importante, essa mensagem e esse análisis pormenorizado de cómo se va creando esa política, ¿no? Desde bueno,
ter uma base cartográfica boa, necessária, ter uma leitura urbana, ambiental, como você falou, bom, não é uma leitura administrativa, é uma leitura territorial, portanto, vamos trabalhar nas bacias e microbacias. Vamos a hacer una legislación que permita obtener los resultados que nos queremos, o sea, más altura, menos altura, más permeabilidad, menos permeabilidad, etcétera. Y después su resultado final son esos proyectos que usted mostró, pero que llegan no final, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a eso? Acho que es tanto más importante que a propia arquitectura. Porque sin eso no tem arquitectura. Não tem, nem urbanismo. Exacto, exacto. Ah, que legal. Muito obrigada, Rubem. É isso mesmo. Se eu conseguir passar essa ideia e tal, muito bom. No, pero eso fue lo que entendí por ahí. Não, a ideia era essa, porque quando Uhum. a Tereza pediu que ela queria que a gente falasse um pouco de método dessa nossa construção. E essa metodologia, como a gente pode dar, pelo menos sentir um pouco aqui, ela passou por inovações. A gente teve que fazer também aprendendo. E eu aqui até nem coloquei, mas a gente teve, só sim, a participação popular, ela se deu de forma muito, muito rica no nosso trabalho com os conselhos gestores locais e também a partir do Conselho Municipal de Habitação, onde a gente tinha grupos específicos de estudo para cada uma dessas possibilidades locais. Então, assim, foi um tempo, eu não sei como está hoje, mas foi um tempo muito profícuo de participação, até entre... Era um momento de que, mesmo em disputa ideológica, a disputa ideológica ela ficava no segundo lugar, porque as pessoas com as experiências de liderança que estavam ali, elas foram assim grandes o suficiente para não se perder só no combate ali ou no embate ideológico que faria a gente perder tempo e faria a gente não fazer nada. Então, isso foi muito interessante, porque lideranças conhecidas trabalhavam com outras lideranças também conhecidas, e a gente chegávamos a resoluções, a fatos importantes de realização territorial e social. Então, acho que isso faltou assim um slide para isso, mas de qualquer forma Você lembra quantas reuniões você participou dessas regionais que você organizou na cidade? Muitas. Uma ideia de ordem de grandeza, porque às vezes parece que a gente faz e não tem participação, né? Não sei se você tem recorda desse número. Muitas, e por exemplo, a gente teve reuniões aí que assim, chegava, tinha 400 pessoas da comunidade assim, organizada no local, tinha outros que tinha menos gente. Aí e eu gostava muito de ir assim, para sentir a forma de operação, né? A Naída Latim, por exemplo, uma super liderança, a Naí tem lá um método. Então, assim, chegava lá, agora, Violeta, você vai falar. E aí tá, a Violeta fala. Aí depois, assim, 300, 400 pessoas querem todas perguntar. Aí tem um ordenamento para essas perguntas acontecerem. Aí é hora de almoçar. Então, tudo assim, quase que assim, você não e altamente eficiente. Então, eu lá tinha que... E eu, naquela época, você lembra que eu tinha ficado doente, eu não podia comer quase nada, só aqueles arrozinhos, aquelas coisinhas. Aí tinha que comer um cachorro quente, eu não podia, o meu médico me mataria, né? Então, fiz o disfarce que deu, assim, para poder, porque era aquilo. Não, Violeta, é cachorro quente, aqui só vai ter cachorro quente. Então, assim, tipo top-down, e eu adorava aquele tipo de top-down, porque esse é o top-down que faz a vida continuar. Porque, senão, se você não tiver ordem e disciplina para fazer, e essas lideranças são incríveis.
Eu tive já a sorte assim de encontrar andando de ônibus, porque eu adoro andar de ônibus, vocês sabem, né? Não tenho carro. E andando de ônibus nesses trajetos que eu faço para ir em vários lugares, troca aqui, pega ali, uma das lideranças me encontrou no ônibus. E aí foi incrível. Ela nem era das prediletas, assim, que para outras pessoas assim mais que tinham que tomar decisões, mas que festa que foi no ônibus. O motorista ficou assim, foi Violeta, todo mundo olhando assim. Aí foi muito crazy dentro do ônibus. Então, assim, eu não sei quantas reuniões eu participei dessas, Karina, mas foram muitas. E foram muitas de métodos e vivências completamente diferentes conforme as áreas. No Manancial é uma coisa, a Dona Vera Basalha é um tipo de, tem uma vivência, na Ida Latina Leste é outra coisa, e por aí vai. Cada lugar tem sua forma e foi um aprendizado mesmo. Não adianta chegar, ela é a funcionária pública. E tinha lugares incríveis que ela é funcionária pública. Agora eu lembrei essa parte. Ela é funcionária pública. Gente, nunca veio uma funcionária pública aqui, falavam isso. E aí eu queria morrer de vergonha. Como que nunca tinha ido uma pessoa no lugar? Então eu ficava bem chateada, assim, mas aqui ela é funcionária, ela é tipo, se eu não sou prefeita, não sou nada, simplesmente estou fazendo. Você veio aqui, eu falei, virei quantas vezes forem necessárias, porque eu sou servidora pública. E é por isso que a gente é servidor público, para servir o público. Então, assim, às vezes eu ficava meio chateada, assim, e aí eu comecei a ver que realmente o trabalho no gabinete ele é de finalização. O trabalho nosso ele não pode ficar afeto ao gabinete, ele tem que estar no território, ele tem que ser de conhecimento de onde a gente vai intervir. Então, é o menos possível, demora para chegar nos lugares, demora. Vai almoçar 3 da tarde ou 4, se almoçar, vai, mas não vai acontecer nada e você vai poder cumprir algo que você não estaria nem porque o telefone não funcionava direito lá no Vargem Grande, pipipi, pipipi. Então, tem que ser mesmo vivendo a área. Eu não vejo outra forma. E você também, né, Karina? Você vive na área. Pois é. Eu não sei se as pessoas querem perguntar aos alunos. Se não tiverem pergunta de imediato, queria Pode. emendar um pouco a fala na frase do Rubem, né? Porque quando a gente recomendou essa aula para a Violeta, né? Você está de parabéns pela aula nova, sempre reinventando. Eles estão trabalhando um plano, né, Viu? Para trabalhar um detalhe de projeto urbano para que sirva de instrumento para discussão popular em Carapicuíba. Perfeito, perfeito, maravilha. E aí, então, essa metodologia que você apresenta, ela pode ser um exemplo, ela pode ser trabalhada, ela pode ser Aperfeiçoar complementada, né? é Aqui, deixa a aula passar um roteirinho também. isso. Então, a ideia era essa, que tivesse um método de trabalho, e foi bom que semana passada os alunos se juntaram, porque fomos a campo, né? Obviamente, como você já recomendou. Temos um levantamento gigante nos mapas, e a aula passada, todos os alunos fizeram a lição de casa, passaram coletivamente para um único arquivo, Fantástico. e uma equipe achou vários mapas e informações do QGIS, que estão no QGIS e são do IGC, Que que estão legal. em Carapicuíba. Então, são dados soltos que todos os grupos podem, a partir daqueles dados, fazer um macroplano, que seja por subbacia, que seja pelas microbacias, que chegue no território onde a gente precisa hoje e fazer algo que ele tenha um caráter que fundamente o grupo que chamou muito a escola para a gente participar lá, né? Que são as famílias e os cuidadores de terreiros que foram expulsos de lá, assim, sem a menor discussão, foi um negócio meio bem violento. Então, a gente tem a oportunidade de criar um material que ele vai
ter um diálogo que vai ser junto ao Poder Executivo, ao Legislativo, ao Ministério Público, a quem quer que seja. Muito Então, bom. Bom, pessoal, eu vou querer ver o final, hein? Me chamem para eu ver. a gente convida para a apresentação. É um Oba! grupo unido, viu? Já fica o convite. E É, aqui, como o Rubem falou, tem gestores públicos, tem o André, que é da Defensoria Pública, tem Oba, engenheiro, tem arquiteto, então a oba. gente é diverso, né? Estou vendo aqui, tem vários, todo mundo está aqui, a Estrela, Ingrid, Gabriel, Carol, Lívia, Rebeca, Tiago, todo mundo aqui, então que vocês façam aí um super, Alziro, André, então fantástico esse aprendizado aí, já vai virar um plano cheio, e o importante que parte muito do que eu acho que a gente acabou também, porque na faculdade você tem é uma coisa, o approach acadêmico para fazer planos é uma coisa, mas eu acho que essa adaptação para a realidade é fundamental. Então, vocês já estão aí fazendo, estão no caminho, que eu achei o máximo tudo isso que você contou, já estou até vendo. E foi o que a gente fez para fazer o nosso plano, né? Então, e se não virou a lei no momento que a gente queria, aí uma certa assim decepção que você tem que ficar trabalhando. Por outro lado, você tem muitos ganhos, que é realmente esse trabalho com lideranças que são assim muito melhor do que muitas vezes 5 anos de faculdade. Então é muito legal você conversar e conviver com elas, e o respeito que elas têm, assim, e como a gente aprende, e quando você vê assim, muitas delas ali tinham 4, 5 décadas de vivência e demandas, né? Assim, firmes. Então, Viu? Eu queria também agradecer, aproveitar aqui. Ixi, deu uma coisa de som aqui, mas acho que agora normalizou. Queria agradecer também, sempre fico muito impressionado, como o Rubem colocou, com essa construção toda, né, que, de repente, diante de uma situação que vinha de décadas, como você mesmo falou, que não, né, não era pensado assim, era uma coisa episódica, era uma coisa assim, nada articulada, né? E, de repente, todo esse esforço de juntar tudo, de colocar isso, organizar, colocar isso em camadas e fazer um raciocínio, de fato, né, como equipe técnica, né, integrada, um esforço realmente hercúleo, extraordinário, assim, né? Enfim, realmente, e que teve muitos frutos, que não foi continuado e tal, mas assim tem sido a nossa vida aqui nessa montanha-russa aqui, né? Mas, e agora a gente está ali em Carapicuíba, vendo que é um município que não tem a mesma estrutura, né, que São Paulo tem, né, quer dizer, não tem a mesma capacidade, né? demanda, muitas Oi? demandas, muitas demandas. E, além do que, muitas demandas, é um município com uma área imensa de precariedade e tal. E uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, que você mostrou, daí eu fui lembrar, a história do Banco de Terras, né? E eu não sei como é que a coisa avançou na ocasião, se você pudesse contar um pouco como é que foi a estruturação disso, porque ali o que a gente já de saída percebe é que não existe terra, né? Está tudo absolutamente ocupado, é uma situação muito complexa, com problemas ambientais super difíceis, né? E obras de infraestrutura que são super barberagens. Então, a gente tem, assim, ao mesmo tempo, não tem terra disponível, né? A gente até É, chegou a conversar com o pessoal do CDHU, porque tem essas camadas também, né? Ali o CDHU presente, sem dúvida, e as terras do CDHU, da CDHU, elas foram utilizadas na ocasião da obra do Rodoanel. Então,
enfim, que já deu, assim, que ocupou essas áreas que existiam. Atualmente não tem áreas disponíveis CDHU, não, na observação a gente vê que está tudo absolutamente ocupado e, e com necessidade de trabalhar essas, enfim, recompor, revisar, ajustar, quer dizer, tem muita coisa que precisa ser feita ali, e as obras, inclusive para reverter os problemas criados pelas obras de infraestrutura que foram feitas, quer dizer, aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, né? Que equação confusa. Mas essa coisa das terras, né? Como é que, se você tem a Eu, lembrança... isso fazia parte da estratégia, inclusive estava chamando assim como banco de terras, mas vocês lembram de um slide que a gente falava da proporção de zonas especiais de interesse social demarcadas, que era 1%, 1,2%, e a gente já estava se apropriando de 0,5%. Por isso que aí a ideia do banco de terras era também para você fazer essa busca e gravar, gravar como zona especial de interesse social, para que você não tivesse a perda. Mas assim, eu não saberia te dizer como que evoluiu em termos quantitativos, ou se isso foi para frente, ou se mas tinha o mote era justamente você ampliar a possibilidade de zonas especiais de interesse social, inclusive porque a de tipo 4, que é de manancial, ela era escassíssima e você ficava praticamente sem poder fazer nenhuma, sem planejar, sem poder, onde vou fazer, sabe? E fora todas as restrições. Eu e a Márcia Nascimento, a gente fez ali para poder verticalizar na legislação específica da Billings e da Guarapiranga, porque na Guarapiranga você só podia ir até 9 metros, que era um sobrado. E a gente, quando fez essa tentativa lá, nós quase fomos trucidadas. Assim, eu escrevi na hora ali, na hora na Assembleia, e no final, a verticalização que eu pretendia, porque eu fico lembrando do nosso. Assim, fico lembrando os arquitetos, mas por que, Violeta? Eu não posso subir mais? Por que não posso? Porque não deixaram, porque a gente, na hora, foi barrado em 20 metros, com um raio à altura de 20 metros. A minha proposta era a verticalização com conteúdo, com consciência, com responsabilidade. É a mesma coisa do buffer, aí todo mundo fala das esquinas, que toda precisa. A gente fez modelagem matemática de uso do solo e transportes, MUT, há 50 anos atrás. Quando fala de cidade inteligente, São Paulo foi cidade inteligente, eu era estagiária da prefeitura, 50 anos atrás. E 50 anos atrás a gente modelava. Eu só poderia erguer a taxa de verticalização, ela estava subordinada a uma série de outros parâmetros, que eram parâmetros de infraestrutura existente, morfologia, vizinhança. Então, quando hoje, cadê o buffer dos 600 metros ou 700 em volta da tal da disponibilidade do transporte? Precisa ser modelado, precisa ser quantificado. Porque, se não for, isso não é para poder... As torres, elas podem ter 200 metros de altura e podem não ter, porque eu posso estar num leito de via, que eu vou, como que eu vou, onde eu vou pôr todos, as pessoas vão andar como, se tiver veículo vai ser como, ou seja, a gente modelou, o criador desse modelo, que era um professor de Cambridge, quando ele chegou aqui, ele era chileno, mas foi para a Inglaterra, vivia lá, e ele criou essa modelagem. Aí ele veio para cá, só que onde que ele aplicava a modelagem dele?
em Bilbao. Bilbao, um ovo, e aí podia controlar tudo. Quando ele chegou e viu aqui, ele remodelou todos os algoritmos. E a gente, então, tem uma história que eu acho que era super importante, de repente, isso é na gestão de Cândido Malta Campos Filho, 7 anos de gestão de Candinho. E, na verdade, foi uma vanguarda total na gestão de Olavo Setúbal. Então, a gente está falando de cidade inteligente, olha, 50 anos atrás, gente. A gente fazia modelagem e foi toda adaptada para São Paulo. Então, esse apagamento, de repente, não fez nada, é só não sei o quê, daqui para frente, não existe. Tem que contar a história e tem que aprimorar a história, só. Você vai, toma o exemplo e não vai fazer o buffer se eu não calcular nada. Se eu não calcular nada, eu posso não andar mais depois na cidade. Então, é só ter cuidados que a gente, em geral, não tem. E sobre o banco, era justamente o banco de terras, era para a gente ter a possibilidade de entender fisicamente no território onde eu poderia distribuir e cravar novas zonas especiais de interesse social. Oi, Estrela Albuquerque. Estou vendo você. Tem uma pergunta do João no chat. Deixa eu olhar, então, aqui, que eu não estou com o chat. João. Violeta, obrigado pela aula. Queria perguntar, por curiosidade, como era a contratação dos escritórios para projetos habitacionais e se foi muito difícil, de dentro da institucionalidade, romper com esse modelo de Singapura numérico de habitação. Também se você enxerga caminhos para isso, além da contaminar outras esferas, até mesmo outras prefeituras menores e com menos recursos. Oi, João Pedro. Eu acho que... obrigado aí por você ter ficado aqui conosco até agora, e eu queria... a curiosidade, a contratação, isso tudo é originado numa forma de trabalhar inovadora e fundamental de Elizabeth França, porque os escritórios contratados eram contratados pelas gerenciadoras de projeto. Então, ela queria projetos de qualidade. Então, eles eram contratados pelos gerenciamentos. E então a gente pôde trabalhar com Rui Otaki, com Tabit, com Abrão Sanovics, com Edson Elito, com vários outros colegas. Hã? Carrilho, Carrilho, Rubem, a Mônica. Mônica, e por aí, assim. E com isso a gente teve uma Gisele Catiborian. Exato, Catiborian, Biselli, Catiborian, Borelli. Então, Borelli. a gente teve uma subida de nível, assim, do outro planetário. É graças a essa ideia que ela teve de que os gerenciamentos eles precisavam trabalhar com qualidade projetual. Não era para fazer singapurinhas voando por aí, vinha a plantinha Singapura e crau, colocava num lugar e acabou. Nada disso. Tinha que conhecer o lugar, tinha que adaptar o projeto. E aqui nós estamos com o Rubem, com a Mônica, que sempre trabalharam só com grandes ideias e grandes resultados. E é isso, a gente trabalhou assim. Aí depois, você disse, eu enxergo caminhos para isso além da prefeitura. Puxa vida, tomara que sim. A gente estava falando aqui do exemplo de Carapicuíba. Eu acho que, apesar de menos recursos, a gente vai estar falando a gente pode aproveitar as situações que tem do fomento da Lei de Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social, que esse fomento pode chegar, ele pode ser orientado, as prefeituras menores podem ser orientadas
a trabalhar com esse tipo de fomento. Há outros, né? Outros programas, e eu não vejo, pode não ser na escala a nossa escala, mas de forma nenhuma eu vejo que é impossível se apropriar dessa metodologia. Eu acho que dá certo, sim. Eu acho que sim, João. E eu, se me permitir um complemento, Por favor, vá. na época, João, quando a gente fez esse trabalho junto à equipe da SEAB, todos os engenheiros sabiam de cor quanto que ia de brita, quanto que ia de ferro e de bloco em todos os Singapuras, era tipo um mantra. E aí foi criado um grupo de projetos. Esse grupo de projetos era o GT de projetos, que tinham várias pessoas que participavam, e a gente começou a tirar diretrizes, porque cada um queria trabalhar de um jeito, né? Claro que cada comunidade tinha um projeto específico, mas tinha que ter a diretriz norteadora. E o grupo de projetos foi crescendo. Os primeiros livrinhos eram Evitando Cabeçadas, que a gente, obviamente, quem faz erra, quem faz acerta, para chegar no final na publicação do livro que eu sempre falo do Plano ao Projeto, que tem ele ainda bem online, né? Então, foi difícil romper dentro da secretaria, né? Isso que a Violeta mostrou para montar o ABISP. Na época, a Beth França botou o prédio inteiro do Martinelli para fora de lá e falou: vai todo mundo para a rua. Porque todos os técnicos trabalharam na construção das informações, né, viu? Todos. Então, ela Exatamente. botou todo mundo para a rua e deu um prazo. Tem 3 meses para voltar com todos os dados, assim. E aí a gente foi criando a cultura, né, de projeto, né, viu? Foi todo mundo buscar a verdade de chão, como você gosta que eu fale, né? Então, não adianta, e isso foi uma integração importantíssima, inclusive, assim, com as assistentes sociais, porque o trabalho do arquiteto e dos colegas, todos dos arquitetos, colegas, funcionários de carreira, essa integração ela ocorreu com o programa, começou chamava Programa Guarapiranga, depois Programa Mananciais, mas a gente tinha e depois em outras intervenções do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários, que eu mostrei com aquelas qualificações, e aí sim, mas o papel das assistentes sociais foi fundamental. Houve uma valorização do trabalho desses colegas, porque até então era quase que como se fosse uma hierarquia, sabe assim? Brahmanes, párias, etc. E, na verdade, não é nada disso. A gente trabalhou junto e aprendeu muito. Saiu do gabinete e foi com elas para conhecer as lideranças, e a gente fazia eleições nos conselhos gestores, eleições que eram eleições com a própria justiça eleitoral. Então, assim, a gente fez houve muitos desses momentos, né? Então, assim, graças ao trabalho social, eu dou esse testemunho, porque, para mim, é antes e depois desse trabalho com as colegas assistentes sociais e os colegas, trabalhadores sociais em geral, e essa aproximação que todas elas, todos eles tinham com essas lideranças e com as comunidades e com na verdade, essa clientela nossa, né? Então, eu acho que não tem dúvida que tem que trabalhar junto. É isso aí. Tudo bem, então? Tudo bem. Sim. Só um complementinho, então, das leis 4, a gente aproveitou agora a revisão da Lei de Ocupação do Solo. E aí também teve uma corrida aí a campo da equipe toda, porque as leis 4, né, essa dificuldade de... Primeiro, quando tem, nada pode, porque tem a lei do Estado que a gente está revisando. A Jacob estava aqui na aula, não sei se saiu, mas a gente tem se dedicado a estudar, inspirados aí na nossa querida professora Violeta.
e tentando modelar também o que seriam essas áreas. E aí a gente foi fazendo um estudo em cima das microbacias, exatamente em cima do material que o grupo do Marcel indicou. Pegando as subbacias mais poluídas, pegando onde já perdeu aquele caráter mais rural que a cidade de São Paulo tem, sim, na sua porção sul, Lá embaixo. pegando onde tem áreas que esse caráter, a vocação dele daria para levar a infraestrutura e não incentivar ela total, porque tem um limite muito delicado para que a gente não perca ainda o que a gente tem de mata né, nessa região. E aí a gente fez essa demarcação das novas áreas, porque sem elas a gente não consegue fazer essa equação que é liberar as áreas ambientalmente frágeis para que essas famílias possam ir para áreas que tenham essa vocação de recebê-las e que tenha isso que a Violeta falou, não são áreas que vamos urbanizar, que estamos liberando, e vamos criar espaços verdes, né, em escalas distintas de parques, praças, etc. Então, todos esses materiais de insumo que foi achado na outra aula, eles servem para montar um plano que dá para montar um plano bem rico. Maravilha. Muito bom. Que pena que eu não estou aí para dar um abracinho e beijinhos para todos. Muito bom, viu? Falta. Vamos combinar o dia do abraço. Ah, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Vamos chamar a Vio para assistir, que ela quer ver o que vai dar isso? Já Boa, fez boa. Eu vou. a escola. Pode chamar que eu vou, pode chamar que eu vou. Vai. Convidado. Então é Bom, isso. Viu, muito grato, assim, realmente deu uma chacoalhadinha, outras camadas aí, enfim, estão vibrando, e a Maria Tereza até aplaudiu ali, então, né, um aplauso virtual aqui para você, e agradecer, até a próxima. Então, todo mundo, então, agora nós vamos nos reencontrar na terça que vem, com aquela quando teremos atividades estruturadas, mas sempre aquele convite para que nos dias tanto quinta quanto segunda, eventualmente, né, vocês tenham encontros das equipes para avançar, para, enfim, seguir processando e aprofundando esse material que tem sido descoberto aí para a gente avançar no sentido do plano, né? Mas é isso. Terça-feira que vem, Viu está convidada, inclusive Maria Tereza e Rubem vão fazer uma apresentação sobre também trabalhos aí ao longo dos anos aí, né, em situações Legal. incomparáveis, né, com o que a gente está vendo ali nessa subbacia ali do Cotia, que é a bacia, o Rio Cadaval. Nós estamos trabalhando, o perímetro é o Alto Cadaval, é esse rio que deságua no Cotia quase quando ele já está desaguando no Tietê. E, enfim, então é isso, minha gente. Então, Viu, uma alegria e uma boa noite para todos, então. Todos aí, muito obrigada a vocês Obrigado. aí que acompanharam. Espero conhecê-los aí pessoalmente hora dessas. Muito obrigada pela atenção. E eu posso falar só mais uma coisa que eu lembrei? Diga. Lá no Guaicuri, Cidade Júlia, o tema de nome dos edifícios são flores, né? Tinha dado essa sugestão para ser flores. Ah, é? E o próximo escolhido, qual que foi? Violeta. Violeta. Você sabe que eu teve Vai ser uma... esse mês, Violeta. Ah, é? Então quero conhecer o Guaicuri Violeta. Está convidado. Você sabe que teve uma coisa aí que eu recebi de um monte de lados, recebi de você, recebi de um monte de amigos que apareceram que Birmingham, a Universidade de Birmingham fez um estudo e que os nomes mais assim sonoros e não sei mais que, pipipi, que é legal que os nomes que sim mais do mundo lá depois de um estudo de não sei quantos anos de Birmingham, rosa e violeta. Olha que chique. Exato. O seu será feito em sua homenagem, neste caso, no lá Muito. da Júlia. É o nome da minha vovó. É o nome da vovó. Muito bom. Então, gente, boa noite para vocês. Muito obrigada pela deferência, pelo convite, pela confiança. Sempre bom estar com vocês e aprender. Então, muito Igual obrigada.
Obrigado, Violeta. Beijo grande. Tchau, beijinho. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, Obrigada viu? pela Até logo. Rebeca, Tchau, tchau. tchau.